Isso, tu colocou muito bem, que claro que se eu olhasse para o universo material sem preconceito, mesmo ele já me dá pistas da existência de Deus. Mesmo ele. Se eu olhasse só para o universo material sem nenhum tipo de preconceito intelectual, eu tenho pistas da existência de Deus, como tu colocou. Eu olho a grandiosidade do universo, a beleza das leis universais, como funcionam as leis universais, os sistemas, os planetas, a vida biológica, tudo é tão funciona mecanicamente funciona de uma maneira extraordinária. Como que esse universo extraordinário não tem uma causa superior para ela? Como que ela seria fruto apenas de um jogo material do acaso? Da mesma maneira que a gente vê uma pintura, uma obra de arte, um livro, uma música, a gente vê uma construção, alguma coisa, a gente consegue entender que quem fez aquilo era uma pessoa genial. Agora imagina o universo. Se a gente olha uma obra e julga, bom, essa obra, quem fez ela, a gente pega um livro, uma pintura e diz assim, bom, quem pintou esse quadro aqui era um gênio. A gente já atribui uma causa que tenha criado aquele quadro. Ninguém vai dizer assim, o quadro se fez por acaso. Agora, vamos usar a mesma lógica para olhar o universo. Então, o cientista materialista olha para o universo e ele mesmo prova que matematicamente é uma coisa surpreendente. O universo ele consegue ser descrito matematicamente. Tal é a beleza, a harmonia, a perfeição do universo, as leis universais. Então, se um simples quadro, uma obra de arte, eu já sou obrigado a buscar um, um criador genial para ele, e o universo? Que é algo muito mais complexo e grandioso que um quadro, que um livro, que uma música. Aí o universo não tem uma causa. Então, nota, se ele usasse a razão, como os espíritos disseram lá na questão 4, que todo efeito tem uma causa, ele teria que enxergar Deus aí. Mesmo olhando só para a matéria. Agora, claro, muitos vão fazer esse exercício, muitos materialistas, e eles vão dizer, bom, não há. Isso, o que o materialista vai dizer, tá? Quem for ler um livro de filósofo materialista. Essa beleza que você está dizendo não existe. O que há no universo é caos, destruição, acaso. Não há essa. Aí ele vai dizer assim: essa vida que você disse aí, ela é fruto de uma coincidência, de um acaso que só numa circunstância muito fortuita é que a vida se deu. Então não há essa maravilha que você está dizendo, não há objetivo, não há sentido, não há causa, não há Deus. Então ele mesmo assim pode ser teimoso a esse ponto e raciocinar dessa maneira. Por isso que o espiritismo ele vai além disso, porque agora o espiritismo ele nem fica só nessas questões, ele bota o problema do espírito. Aí esse sim, o materialista tem um problemão para encarar de frente. Eu vou ler a 8 para adiantar o assunto, para ir depois ir amarrando as conclusões para a gente ver isso que eu estou falando. A gente vai ver que Kardec já já vai ir para a questão do espírito. Nota que eu já, só para resumir, eu já poderia, apenas analisando o universo material, pelo menos desconfiar da existência de Deus. Só analisando o universo material. Mas a gente vai ver que a dúvida termina por completo quando eu boto o espírito na jogada. Aí cai o materialismo e o ateísmo por terra, porque agora eu tenho algo além da matéria. Aí contra fatos não há discussão. A gente já vai ver isso. Mas para chegar nessa ideia, vamos ainda ver ele falando. Kardec está provocando os espíritos justamente para esses argumentos que o materialista usa. Ó, a questão 8. Ó. Que se deve pensar da opinião dos que atribuem à formação primária uma combinação fortuita da matéria, ou por outra, ao acaso?
Então, há pessoas dessa opinião, elas vão dizer assim, olha, o universo ele é fruto do acaso, não tem uma causa. O que é o acaso? É justamente aquilo que não tem causa. Por isso que é por acaso. Não tem uma causa ali. Aí olha a resposta dos espíritos. Outro absurdo. Outro absurdo. Qual que é o primeiro absurdo? O primeiro absurdo é eu tentar achar a causa primeira nas propriedades íntimas da matéria. Porque aí, como ele falou na questão 7 que a gente leu, bom, mas então qual seria a causa da propriedade íntima da matéria? E agora ele vai dizer que é um absurdo que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? Além disso, o que é o acaso? Nada. Aí Kardec vai comentar exatamente o que tu tinha falado, Laura. Ó. A harmonia que regula o mecanismo do universo patenteia combinações e desígnios determinados. E por isso mesmo revela um poder inteligente. Ele começa a ir para a questão da inteligência, olha só. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. Agora ele bota a inteligência na jogada. A inteligência é o calcanhar de Aquiles do materialista. A inteligência, quando eu coloco, porque quando eu olho para o universo simplesmente do ponto de vista mecânico, as coisas funcionam mecanicamente, eu ainda posso usar a razão para dizer, bom, não há nenhum efeito inteligente, é uma coisa mecânica que se deu por acaso, pela evolução das coisas. Agora, como que eu explico no universo o efeito inteligente? Como que eu explico no universo a existência de seres inteligentes? Como explicar a inteligência? Porque a inteligência, ela justamente ela vai contra a mecanicidade da matéria. Uma coisa é um vento, uma rocha que cai, um vulcão que explode, planetas que se movimentam, forças mecânicas do universo. Agora, como eu explico qual é a causa da inteligência? Quem criou a inteligência no universo? Esse é um problemão para os filósofos materialistas que eles tentam, principalmente agora, modernamente, tentam argumentar que a inteligência é fruto do cérebro. Então, o que causa a inteligência é o cérebro. O cérebro é essa máquina extraordinária, fruto da evolução da própria matéria, que causa a inteligência. Então, hoje, quando se fala com materialista, ele é muito, muito simples. Olha, o que causa a inteligência? As emoções, o pensamento, o cérebro. Não há Deus, não há espírito. É o cérebro que cria. Tanto que se eu danificar o cérebro, não tem mais pensamento. Ele vai dizer isso, demonstrando que é o cérebro que causa o pensamento. Bom, aí vem o problemão que o espiritismo vai colocar para esse pensamento. O espiritismo provou que há pensamento fora do cérebro. Uma vez que ficou provado que o pensamento não depende do cérebro, toda a tese materialista entra em choque, cai. Por isso que Kardec abre o Livro dos Espíritos mostrando o histórico das manifestações. Começa lá com o movimento das mesas, as batidas. Porque agora o pensamento está se comunicando através de uma mesa, e mesa não tem cérebro.